O nosso cérebro, como eu falei algumas aulas passadas, o nosso cérebro ele aguenta até um certo ponto de pressão, mas se você extrapolar essa pressão, o que acontece é que ele vai ou ir para um surto psicótico ou cair direto com a depressão, né? E se for para um surto psicótico, é só um estágio a mais acima e depois você cai numa depressão muito profunda. Para sair disso, né? Tem pessoas que passam realmente presos nessa situação uma vida toda. Às vezes você vai ter que ser internado, como eu fui, você ter que tomar remédios fortíssimos, você ter que é, passar por situações complicadíssimas, né? Você vai ter que tomar os remédios, você vai ter que fazer terapia, se for preciso, você vai ter que buscar força da onde você não tem, por causa que quando você chega numa depressão, né? Não sei se isso já aconteceu com você, mas quando você chega na depressão, o teu ânimo ele é totalmente removido de você. Você não tem ânimo para mais nada, né? Quando a pessoa chega na depressão, ela não tem ânimo de comer, ela não tem ânimo de andar, ela não tem ânimo de sair para nenhum lugar, ela não tem ânimo de trabalhar, ela não tem ânimo de absolutamente nada. Às vezes, por causa dos compromissos e da necessidade, nós temos que ir lá para o trabalho e você tem que colocar um sorriso no teu rosto e parecer que está bem, quando na verdade você não está bem. Ou às vezes você ir para a igreja e participar das coisas da igreja lá, participar do culto, cumprir suas obrigações, se você faz alguma coisa na igreja da qual você vai, e, e, e você sabe que você não está bem, né? Então, o que acontece em muitos casos é que a pessoa está vivendo numa situação dessa, né? Não está conseguindo lidar com isso, não está conseguindo vencer isso, e como ela não está conseguindo vencer, pode chegar num caso extremo, né? Em que a pessoa pode atentar contra a sua própria vida, não é? E aí, quando isso acontece, as outras pessoas falam assim: não, mas eu vi o fulano, eu conversei com o fulano, ele parecia bem e tal. Parecia bem, mas dentro de você, como é que tá, não é? Dentro de você, como é que tá? Dentro da tua cabeça, como é que tá? Então, o que que aconteceu? Eu falei para você, já contei toda a história. Se você não acompanhou, você tem 2 lives atrás, nas 2 semanas anteriores, em que eu contei toda a história. E o que eu quero fazer aqui é te explicar como que a gente pode fazer para sair disso, né? Como que a gente pode fazer para poder vencer isso. E eu quero te mostrar algumas chaves bíblicas, algumas coisas que tá na palavra, em que servos de Deus conseguiram vencer isso. E o exemplo que eu quero utilizar aqui com você é o exemplo de Elias. Elias foi o maior profeta, um dos maiores profetas da Bíblia, né? É um profeta muito usado na mão de Deus, que fazia oração e fogo caía do céu, né? E coisas aconteciam extraordinárias, mas que chegou num ponto desse complicadíssimo que, se a gente for analisar hoje por tudo que a gente entende de depressão, ele chegou numa depressão muito profunda, né? Então, eu quero mostrar algumas chaves disso daqui, te mostrar junto com a minha história, para que, se você estiver passando por essa fase, né, você possa sair daí, tá? Eu quero que você saiba que Deus não permitiu você chegar até aí nessa fase onde você está, para que você ficasse morando aí. Ela é uma passagem, tá? O que que você precisa? Você precisa aprender o mais rápido que você puder para que você possa ir para um novo nível, para que você possa sair desse fundo do poço.